Lancei no network. Então, cara, tipo assim, a área do marketing ela é envolvida com vários fatores, tá ligado? Tem um cara que vai cuidar dos anúncios, tem um cara que vai cuidar da autoimagem, tem um cara que vai mexer com as edições de foto. Ou seja, é tudo Pra gente, é um leque extenso. várias coisas. E aí tem o cara que fica só em função de aparecer nas câmeras. Que esse na verdade é o meu foco. Se o cara fala assim, como é que eu faço pra editar os negócios aqui, como que eu faço? Cara, eu não entendo nada disso. Eu não entendo nada, eu não entendo nada de como o cara vai fazer para alavancar e coisa e tal. Eu teria que pegar uma lista de conhecimento gigante e focar nisso. Porque a área de marketing é bem complexa. E aí outro se especializa numa ou em outra. Porque tu queria abraçar as coisas, você fala. Por que tu acha que esses grandes influenciadores têm uma equipe do caramba lá? Porque ele sozinho não ia dar conta. Entende? Então o cara tem que olhar assim, cara, eu vou focar nisso daqui. Aí eu vou chamar pessoas que queiram viver isso aqui também, que vão entrar com sangue no olho e vão estar dispostas a Comprem a ideia e comprem o propósito, né? Porque acima de uma ideia que traga um retorno financeiro no propósito mesmo. Eu acompanho muito a tua evolução, nós já tivemos já uma parceria. Hoje eu fico vendo que é um fato, a evolução é notória na tua vida. Agora, como é que tu fez para entrar nessa... para fazer essa introdução mesmo? Por quê? Existe agência e urgência. E urgência é o cara que ele faz tudo sozinho e é só ele trabalhando. A agência é uma equipe, que a gente falou. Hoje, quando tu começou, porque para dar o start, às vezes a gente cria assim, uma certa necessidade de ter pessoas. Porém, como tu disse, nem todo mundo tem esse sangue no olho para fazer acontecer. Então, como foi a tua introdução? Cara, aí que fica um ponto legal de se debater. Porque quando eu comecei sem norte nenhum. Eu simplesmente abria a câmera do celular, começava a falar com a galera. E aí muitos até me falavam, cara, tá sem norte isso daqui, tá desgovernado, uma hora tá falando um bagulho, daqui a pouco já muda pro outro. Meu irmão mesmo, que tá sempre postando história comigo, ele me cobrava muito isso aí. Ele já vinha estudando marketing já desde tempo. Uma grande influência é o Thiago Fonseca, um cara estouradaço aqui no Brasil. O cara é monstro. Eu acompanho esse cara até hoje. Eu me baseio nele, inclusive nessa pegada de produzir vídeo. Mas respondendo a tua pergunta, cara, eu tive que botar a cara sozinho. E aí, entre outras indas e vindas, que daí eu fui à falência, fui despejado do aluguel quando eu tinha inventado de me juntar lá com a guria, e tipo, a responsabilidade já era outra. Aí aquilo ali me incomodou muito, porque deu olho assim, cara, eu não quero ser mais um vivendo de aluguel e cair na zona de conforto. Meu propósito é muito maior que isso aqui. Eu vou ter que dar um basta. Aí foi onde a nossa relação não deu mais certo, onde eu me vi no fundo do poço com um monte de dívida, mas aí é onde Deus me deu a saída. Eu tenho muita fé. Minha família veio, me acolheu e me deu todos os impulsionamentos. Foi onde eu comecei a investir. Comecei a procurar conteúdo, ver o que eu podia fazer, o que dava para melhorar. Intercalei, daí trabalhando em própria barbearia mesmo, comecei lá com a do Wallace ainda. E aí fui intercalando, até que chegou um momento que eu olhei, cara, agora eu preciso de uma mentora. E aí eu investi na mentora. Estou trabalhando com ela e foi aonde começou a evolução. Hoje esse acompanhamento faz a diferença, né? Tu precisa de um mentor, cara. Eu sempre falo pra galera que assiste. Ninguém prospera sozinho. Tu precisa de pessoas que tenham sangue no olho. Exato. A amizade é uma coisa, o profissional é outra. Sim. Tu precisa distinguir isso aí. Legal. Então tu disse que hoje o principal fator para te ter êxito, não tirando o fator de tu ter trabalhado e dado a cara a tapa, mas é o network. Então hoje quem tem o network tem basicamente o pilar para conseguir iniciar. Cara, eu digo assim, ó, network é a chave para tudo. Porque quando eu comecei a trabalhar de barbeiro, eu juntava minha grana que eu não tinha, eu gastava tudo que eu recebia na semana, que eu recebia por semana, eu gastava tudo no restaurante no final de semana. Pra que eu fazia isso? Eu trocava ideia com grandes empresários, cara. Nessa roda de amizade ali, já veio puxando gancho. Eu atendi os clientes na barbearia. Você trabalha com o quê? Não, cara, eu sou advogado. Eu faço marketing, eu trabalho com empresa de fora, não sei o quê. Eu ia absorvendo, cara, engolindo conhecimento, cara. Engolindo conhecimento. Chegava em casa, anotava e executava. Abria vídeo no YouTube, assistia podcast, olhava essa cara, eu preciso executar isso. Planejamento da semana é esse.
E foi uma transição muito rápida, né, Felipe? Você olhou e falou, pô, parece que foi ontem que tu tava indo na barbearia, de longe a longe. Mas e aí do nada tu teve uma virada de chave. E tu atribui o que essa virada de chave, assim, no sentido de querer se expor nas redes? O que te motivou a se expor? Cara, o que me motivou a se expor foi um propósito muito grande. Eu sempre coloquei assim pra mim, cara, a gente vive numa sociedade muito suja, onde querem inverter os papéis. E quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus já desde cedo, já sendo influenciado desde cedo, eu vejo que o mundo hoje está querendo inverter tudo. Um exemplo hoje, a galera pode me xingar aqui, eu tô nem aí, cara. Casamento homem com homem, mulher com mulher, dizer que é normal, nunca, cara. Abre a palavra da Bíblia lá, tá escrito, se não fosse o homem casar com a mulher, ele tinha feito outro homem, ou vice-versa, entende? E eu investigando todos os fatos, parando para trocar ideia com essas pessoas, pegando no fundo ali, na raiz do problema, muitas vezes é traumas passados, coisa mal resolvida. Porque daí ele acaba descontando em alguma coisa. Eu sou exemplo, eu descontava embalado em festa, para suprir o vazio que eu tinha de alguma coisa. E aí eu cheguei a entender, cara, o problema precisa ser resolvido. Não é eu querendo jogar essa responsabilidade em cima de uma outra coisa que vai resolver. Só vai afunilar ainda mais. Ou seja, isso aí foi uma coisa que me incomodou muito. E foi onde eu comecei a olhar assim, não, eu preciso fazer alguma coisa para mostrar pra galera que, cara, isso aqui tá errado. Que também é uma crença que todos dizem. Ah, eu não consigo porque não dá. Cara, dá. Só pegar e estar disposto a enfrentar o caminho. Pegando um outro gancho, trazendo uma outra pergunta também, falando ainda sobre isso. Tu contou pra nós aqui como é que foi a tua introdução, achei muito bacana, só que aí tu vai se deparar com algo que todo mundo que busca essa introdução, quando chega lá, dá de ficar nesse portão, que é o quê? Os famosos gurus da internet. Hoje a gente tem muita gente que prostitui a nossa profissão. Por exemplo, eu que venho do marketing, tu que tá hoje no marketing, tu sabe que existem pessoas vendendo sonhos impossíveis, onde tu tem um celular e gravando um vídeo tu fica rico. E a gente sabe que não é assim. Eu canso de falar pra vocês, cansei de virar noites montando apresentações para clientes, montando estratégias para mostrar para ele que eu poderia ter um resultado. Então existe muito trabalho duro. E como tu fez para as pessoas que te acompanham enxergarem que realmente tem que haver um trabalho e que tu não vende um sonho, mas que tu vende a solução dos problemas dele? O que eu procuro passar pra galera é mostrar onde eu tava, onde eu tô. Eu não cheguei no resultado onde eu tô ainda. É só a pontinha desse pé. Talvez nem isso. O resultado é muito maior que isso. Só que aí onde tá? É na frequência. É trabalhar todo dia. Botar a cara todo dia. Cara, ontem eu fui dormir, era 3 horas da manhã. Ah, mas o que ficou fazendo? Gravei conteúdo o dia inteiro. Cheguei em casa, fiz reunião com a equipe de dropshipping. Não sei se eu podia falar aqui, mas enfim. Reunião de dropshipping. E depois eu fui fazer mais as outras tarefas que eu precisava concluir com o meu conteúdo. Ou seja, é trabalhoso. Pensa, o cara começa o dia. Eu sou meio vadio, não sou muito matinal, já fui. Mas agora ultimamente eu começo o meu dia a partir da 1h40 da tarde. E aí eu paro só a hora que termino. Não tem horário para descansar. E uma grande chave, mano, que eu vejo nisso tudo é tu continuar fazendo, tendo uma constância mesmo, não vendo o resultado que tu quer de fato. Entender que é uma jornada, que é uma caminhada e que o fato de tu não estar enxergando ainda o resultado macro não te paralisa. Segue. Cara, mas eu posso dizer que assim, ó, a galera tudo se baseia em resultado financeiro. Isso deu um complemento. O que eu vejo que é resultado de fato? É tu pegar e dar um estalo na mente da pessoa. O cara chegar assim, ó, cara, eu tô meio perdido, aí tu chega e tu faz um trabalho mental com o cara. E aí tu vê ele renovado sendo outra pessoa. Cara, aquilo ali pra mim já olha assim, ó, cara, é isso que eu quero. Capacitar as pessoas para que elas consigam enxergar, que elas consigam ser uma melhor versão de si todos os dias. O dinheiro acaba sendo natural, O dinheiro acaba sendo natural. Legal. Porque não adianta nada. Por exemplo, eu estava trabalhando de barbeiro em função de ganhar dinheiro. Eu vivia com uma vida de estresse, cara, em função do dinheiro. Nesse caso, o dinheiro era meu inimigo. Eu tenho que fazer ele ser meu melhor amigo. Segundo melhor amigo, porque para mim o melhor amigo é Deus. Né? Se não é ele, não é na minha vida, eu não sei o que seria de mim. Mas, cara, é tudo manter a constância. Que muitos começam a trabalhar, que nem eu estava respondendo uma caixinha de perguntas, o cara disse que já tentou de tudo e que não chega no resultado. As pessoas já desistem aí.
Agora, se ele fazer diferente, olhar assim, ó, eu estou fazendo isso que está dando errado. Aonde que eu estou errando para que não está dando resultado? Falta o network. Ele está com a mente fechada, porque ele precisa ter ciclo de pessoas que está fazendo aquilo que ele está fazendo, que está tendo resultado. Ele precisa de alguém em espelho. E outra coisa, ele necessita, mano, de uma visão externa também, né? Porque muitas vezes nós sozinhos não conseguimos identificar aquilo que falta para nós, mas alguém com uma visão externa, uma visão mais abrangente, ele consegue ter um discernimento ainda maior, né? Cara, vai por aqui, vai por ali. E isso associado muito ao network, realmente. O network certo, né? Correto. É onde entra o network, é onde eu chamo de mentor, cara. Mentores. Você precisa de um mentor que vai ver as coisas de fora, que tá vendo tu pisar no buraco, ele tá vendo que tu vai te afogar. Mas tu não tá vendo, tá cego aqui, tá perdido. É onde tu, fazendo network, o mentor vai entrar e vai dizer, olha, vai por aqui. As diretrizes, né? Te dando a direção. Isso é muito massa. E hoje, como é a tua relação com a equipe em si? Porque, cara, eu acho que só quem já teve essa introdução vai saber que tu lidar com uma equipe muitas vezes é desgastante. Por quê? Porque tu expõe uma visão e às vezes todo mundo quer agregar essa visão, só que eles não têm a bagagem muitas vezes que tu tem. Então, como tu faz para conseguir contornar isso? Assim, como é a relação da tua equipe? Vocês têm uma relação saudável? E se tem, como tu faz para manter essa relação? Cara, a nossa equipe é um negócio fantástico. Eu tenho orgulho dos caras, porque a gente tem um único propósito: crescer. Não só financeiramente, mas agregar valor na vida das pessoas. Porque tem grande diferença entre preço e valor, entende? Então, ou seja, o cara tem que fazer esse balanço. E tu tem que ter pessoas alinhadas com o teu propósito para que tu consiga chegar no resultado. O cara que já chega para mim querendo já desvirtuar alguma coisa, esse cara nem entra. Eu preciso de pessoas que estejam alinhadas para a gente chegar junto no resultado, para poder fazer diferença no geral. Pode essa linha é muito legal, porque lidar com pessoas é algo extremamente difícil. Eu atendo hoje um certo público que às vezes nós vamos para uma reunião e eu mostrei para ele qual é a brecha que ele está dando, sabe? Tipo assim, eu mostrei onde ele está errando e por que ele não está tendo resultado. Só que as pessoas elas não querem abrir mão para fazer algo novo. Elas querem achar um contorno naquilo ali e aí, tipo assim, o cara ele continua só se promovendo a sua queda, sabe? Porque as pessoas, tem gente que caminha passos largos para a queda, para a aparência do seu negócio, justamente por não ouvir as pessoas que vêm de fora. Então isso eu acho muito louco, porque tem pessoas que contratam, pagam um valor absurdo e tu apresenta para ele a solução e às vezes a solução é cortar alguém da equipe que está te levando para o buraco. E as pessoas não querem isso. Então esse ponto é muito louco, então tu tem que ter muito aliado, porque lidar com pessoas é desafiador. Cara, o que eu digo assim, a gente não pode juntar o pessoal com o profissional, tem que ter esse equilíbrio, não dá pra misturar as coisas, senão as coisas já desanam aí. E ontem mesmo, cara, eu tava trocando ideia com o meu irmão, eu vi que alguns alinhamentos com ele não tá batendo com os meus. Foi onde eu peguei e disse pra ele, cara, agora quem vai falar contigo não é teu irmão, não é teu amigo, não é nada. Eu sou um cara como empresa. Tu tem que ser visto primeiro como empresa. Ah, eu sou empreendedor. Não. Ou tu é empreendedor, um dono de um simples negócio, ou tu é empresário. Tem que ter esse jogo de cintura. Ou seja, o que é empresário? Levar o negócio a sério. Então foi onde eu me posicionei e disse, eu não vou me misturar com isso. Vocês têm que ver o que vai agregar na empresa de vocês, o que vai fazer sentido. Porque não dá para misturar as coisas. Senão o resultado vai desanar. Precisa ter foco com a tua empresa. Precisa olhar para o resultado que tu quer atingir. E o que for precisar fazer para tu chegar no resultado, vai fazer. Eu sou um que muitos da minha família não concordam com o que eu faço. Imagina se eu escutasse eles, cara. Sim. Imagina isso. Eu não posso misturar o profissional com família. Eu quero esse negócio. Se for do caso, se vier muita gente até encher o saco, eu vou lá e bloqueio. Eu aprendi isso através das mentorias que eu fui fazer. Que antes eu tinha esse medo, essa insegurança. Ah, mas eles vão brigar comigo, vai ficar um clima chato. Cara, se misturar teu profissional e eles brigar contigo dentro, o que importa no teu profissional é o teu resultado. Família, depois que o pessoal se resolve, mas não vai misturar as coisas. Você vê que isso. E hoje já tem uma certa bagagem, né? Tipo, se construiu ao longo desse processo.
E qual foi o primeiro choque que tu teve, assim? Cara, isso aqui foi um divisor de águas para mim dentro de tal, porque eu já estava operando e dentro dessa situação que eu me vi, eu, por exemplo, cheguei a determinado ponto que eu cheguei a ouvir, cara, se eu não me aprofundar mais, eu não vou dar conta. E aquilo para mim foi um divisor de águas, porque eu vi que eu não ia conseguir sustentar durante muito tempo. Então eu tive que me dedicar mais, aí entra aquele negócio, né? Foi o que me motivou, de certa forma, a adquirir um certo conhecimento maior. Qual foi o teu divisor de águas dentro da área que tu atua hoje? Cara, eu posso dizer que foi meu irmão. Meu irmão Wilson, vou deixar depois o arroba dele ali, ele aparece direto nos stories comigo. Por que eu digo que é ele, cara? As pessoas olham pra ele e não dão nada, mas ele tem um conhecimento absurdo e ele executa isso. Já quebrou a cara, já fez algumas burradas, mas ele disse, eu aprendo com os erros. Eu aprendi isso com ele. Desde os 15 anos dele, ele estuda sobre investimentos, autoajuda e por aí vai. Ele encarnar esses negócios assim que nem eu. Ele acompanhava muito o Carlos Magno e o Thiago Nico, primo Rico, mais conhecido. Aquilo ali já girou a mente dele, já destravou tudo, foi uma chave. Ele me passou esses conhecimentos. Eu trocando ideia com ele sobre isso, o cara me destravou muita coisa. Foi aonde eu comecei a parar de me importar com o externo, começar a me preocupar comigo, com meus resultados. Aí foi onde eu comecei a enxergar, cara, se eu misturar isso aqui, vai dar ruim, eu vou ter que quebrar. E aí, a partir do momento que eu comecei a aniquilar essas coisas, eu me senti sozinho. Mas aí começou a vir outras pessoas que vieram para agregar e fazer um negócio andar. Porque daí quando tu se separa daquele ciclo que não serve mais para ti, tu agrega pessoas de valor no teu negócio. Isso daí é para tudo, cara. Não adianta nada, eu gosto sempre de citar esse exemplo porque fica um exemplo mais fácil de a galera entender. Não adianta nada. Por exemplo, eu sou um cara de valor. Eu quero casar com uma mulher de valor também. Sim. Mas o lugar que eu vou procurar ela é no boteco da esquina. Ela vai estar lá? Não. Impossível, né? Impossível. É mais ou menos assim que vai funcionar. Pra tudo. Entende? A gente precisa ter esse equilíbrio. Legal. E, bom, tu lidou com uma coisa que eu lidei recentemente. Recentemente não faz um período. Mas também foi algo que me fez despertar, eu digo, para ter um maior crescimento dentro da área profissional, que foi o quê? Foi um término de um relacionamento. Eu tive, não tenho nada para falar da pessoa em si, a pessoa era maravilhosa, a pessoa muito bem, só que as nossas ideias eram diferentes, no sentido de que, tipo assim, a forma que eu pensava sobre o meu profissional não era a mesma coisa que ela pensava. Então eu creio e desejo que ela vai ter muito sucesso na área profissional dela, e assim como eu tenho hoje, eu já estou tendo na minha. Mas isso para mim foi algo que me fez amadurecer, e eu vi que tu citou que isso também fez amadurecer. Então qual conselho que tu daria hoje para quem vive isso? Porque às vezes abrir mão de um relacionamento por conta de vários tipos de coisas, cara, hoje eu posso dizer que essa foi sim a decisão mais difícil que eu tomei. Porque não é algo que eu gostaria sabe, graças a Deus a gente chegou no consenso e entendemos que não era mais viável prosseguir, porém foi desesperador na época, assim, eu passei uma semana muito mal, no sentido de, tipo assim, caiu o meu chão, sabe, caiu o meu mundo, e agora o que eu vou fazer? Só que aí eu tive, graças a Deus, essa virada de chave, tipo assim, agora eu vou focar realmente no que eu sei fazer, vou focar no meu profissional, vou conhecer novas pessoas, fazer um novo network, e hoje eu tenho colhido esses frutos. Então qual o conselho que tu dá? Eu sempre quis te perguntar porque nem sempre a gente acha pessoas que assim como eu e tu tivemos essa virada de chave. Então qual conselho tu daria para a cruzada que hoje se encontra nisso? Cara, eu achei bastante interessante porque assim, normalmente as pessoas têm medo de desfazer de ciclos. Não só em relacionamento, mas amizades, trabalho, claro. Ela fica se segurando naquilo. Zona de conforto. Resumo disso. Tu tem que reconhecer teus princípios e valores, cara. Teu propósito. Qual é o teu propósito? Qual é os teus objetivos? Quando tu para pra pensar no objetivo, tu analisa assim, tipo, teus princípios, o que tu tá fazendo pra poder chegar. E aí vem uma mulher que tá ali do teu lado, mas as ideias já não batem com aquilo que tu quer chegar, já não vai andar o negócio. Porque daí vai haver muita discordância. E tu não quer isso. Tu quer alguém que vai te apoiar. E vice-versa. Relacionamento é pra ser uma equipe, não uma guerra. A galera confunde muito isso. E tá muito precoce, cara. A galera hoje mal se conhece e já quer se juntar. Ao invés, eu chamo isso aqui de processo de conquista. Ao invés de analisar, o que essa pessoa tá fazendo?
quais são os princípios dela da vida, o que ela quer chegar, como é que é a relação dela com as famílias, tipo, seu ciclo, amizade, não analisam nada disso. Resultado, precocemente quebra a cara. Isso que é impactante, cara. Nossa. Só para deixar bem claro, eu também sou cristão, então eu prezo muito por valores e princípios. Eu não sou aquele tipo de cara que crê que tu tem que testar relacionamentos. Pelo contrário, o que aconteceu, eu estou falando de um caso isolado. Eu tive um relacionamento que ele começou muito rápido, então eu creio que eu pulei algumas etapas que deveria ter tido. Por exemplo, essa chave hoje eu falo muito e comento muito isso com elas, pelo fato de nós estarmos exercendo hoje um trabalho junto. É justamente isso, cara. Hoje eu prezo pelo fato de conhecer a pessoa antes. Sair para tomar um café, ver os valores, os princípios, aonde ela quer chegar, para depois sim ter estrutura de um relacionamento sólido, sabe? Para poder iniciar e dar o próximo passo. Então, só para deixar bem claro, tá? Eu acredito nisso que a gente tem que ficar testando relacionamentos, mas eu também sempre quis ouvir porque é algo muito difícil e para mim foi muito difícil. Eu relutei um mês praticamente até chegar ao ponto de sentar com a pessoa, conversar e a gente juntos chegar num consenso de não dá mais. Sabe, que tu tenha sucesso, nos respeitamos, embora vamos tentar manter uma amizade, só que não dá mais, como namorado não tem como, sabe, até porque eu creio muito no princípio de começar um relacionamento para casar, e isso não estava batendo também na época, então acredito que, tipo assim, a gente deve respeitar os processos do tempo, tá? Então por isso que eu perguntei, porque cara, é difícil e dentro disso é difícil até numa amizade, você sair do ciclo de amigos que já não te proporcionam mais crescimento. É muito louco isso, só que eu acredito que quando a gente sai, Deus ele é bom, ele coloca pessoas que agregam e que te fazem crescer. Então eu sempre quis ouvir de uma outra pessoa também como foi pra ti esse processo, né? Não, cara, quando me perguntam assim como foi o término, foi mais ou menos que eu comecei extremamente precoce. Conheci a guria no final de semana, no mesmo dia eu já pedi ela em namoro, olha a cabeça do cara. Hoje a galera pode rir aí na minha cara. Assim como eu também acho engraçado quando eu paro para analisar toda essa situação. Mas o que acontece? É mente fraca. Eu não estava preparado para isso. Aí o que acontece? Tu tá dando brecha pro teu inconsciente assimilar que aquilo é amor, mas na verdade é só uma paixão momentânea. Que tu enxerga essa pessoa como depois, como qualquer outra. Não para analisar o que ela está fazendo, né? Se ela está te apoiando, como é que está a vida dela, se está organizada. Porque primeiro de tudo, não tem como tu fazer outra pessoa feliz se tu não está com a vida tua organizada. Sim. Se tu não está bem contigo mesmo. E ela também tinha coisas mal resolvidas, eu também tinha, eu não estava preparado. Ou seja, começou tudo errado. Tudo que começa tudo errado, acaba tudo errado. Então cara, aquilo que, pegando a palavra de Deus agora, aquilo que Deus fala sobre sexo depois do casamento, hoje eu entendo. Hoje eu entendo. E é isso que eu prezo hoje, cara. É isso que eu prezo hoje. A gente tem uma vida de princípios, né? Uma vida de princípios. É muito louco. Eu tava estudando em. O cara o dono da agência que eu atuo com BDR, ele falou pra mim assim, nós estávamos numa reunião, eu e ele pegou e disse assim, cara, quando tu for montar a tua rotina, adota princípios, porque princípio é algo que tu não pode quebrar. Se o teu princípio, ele se baseia por coisas que vão te promover, entre aspas, sabe, onde é algo que tu consegue mudar, não é princípio. É somente algo que tu estipulou como talvez uma meta. Agora, princípios, eles são inegociáveis. Eu acredito que quando tu entende, se torna uma pessoa de princípios, tu começa a ter isso, porque tu começa a cumprir. Então, tem muita gente que diz, eu tenho vários princípios, mas na verdade não tem. E hoje, um princípio que eu tenho, foi, pegando esse gancho que a gente está falando, era justamente que eu falei sobre a questão de conhecer a pessoa antes de iniciar o relacionamento. Por que eu adotei esse princípio? Além de ser algo que deve ser aplicado em qualquer área da tua vida. Porque eu já me frustrei por não obedecer e respeitar isso. Então aí tem gente que diz assim, não, eu tenho princípios e valores, mas as pessoas hoje, elas tentam suprir o vazio delas com outras pessoas, que também tem vazio. Então não tem como elas serem dentro disso felizes, porque já começa tudo errado. Vira um ciclo tudo sujo que nada acaba dando certo. Cara, é pesado isso aí. E é assim que funciona, né? Quando a gente para reconhecer, outro dia eu tava na palavra lá na igreja lá que falaram exatamente sobre isso, foi tipo o martelo final ali, sabe? Foi o bater do martelo do negócio. Que foi exatamente sobre falar que a gente precocemente já vai pro ato, logo nos primeiros encontros, assimila aquilo como amor, mas na verdade é paixão, uma paixão momentânea, e a paixão momentânea ela te cega.
ela não faz te enxergar como é que essa pessoa tá, se ela tá bem resolvida com ela mesma. E é onde o cara acaba se afundando. Agora, quando tu para pra fazer tipo um checklist, uma entrevista de emprego aqui, vamos dizer assim, e constantemente tu se conhecendo, se aprofundando mais, cara, pode ter certeza que isso daí vai dar um casamento, vocês vão formar uma família linda e aí vai fazer aquilo. Hoje eu vi pela manhã, assisti a um vídeo do André Fernandes, ele falou que quem se move por sentimento não pode querer culpar Deus quando as coisas dão errado. Porque a tendência que nós temos é se mover por sentimento. Porque, como tu disse, a paixão é algo que nos cega. E a paixão não vou atrelar ela somente a relacionamento homem e mulher, mas a qualquer outra coisa. Porque o sentimento ele é algo que nos faz com que nós se auto-sabote, sabe? Faz com que a pessoa se auto-sabote. No sentido de, tipo assim, tem pessoas que começam a investir, vamos botar no mercado hoje, no mercado digital, no mercado financeiro, o cara tem 5 mil e ele investe os 5 mil e perde os 5 mil. Por quê? Ele se move por sentimento. Então, quem se move por sentimento, ele promove a queda dele. Então, o André falou isso, eu disse, cara, isso é uma virada de chave tão poderosa. Eu creio que quando as pessoas começarem a entender isso, elas vão ter isso. Porque a gente preza, porque a gente se move muito por sentimento. Que tipo de sentimento é esse? Eu olho hoje o Wallace bem estruturado, com um negócio próprio top, e eu digo assim, cara, eu quero chegar lá. Só que antes dele chegar lá, ele começou muito pequeno. Antes de chegar lá, teve todo um processo onde várias vezes ele teve crise. Teve um cara que é muito famoso, que ele disse, ele faliu 6 vezes a empresa dele, pra hoje ser uma multinacional. Então, tipo assim, cara, é diferente, sabe? Só que quem se move por sentimento promove a própria queda. Eu creio muito nisso, sabe? E essa é uma virada de chave que a nossa juventude, por ser muito imediatista, precisa entender. A gente precisa se estruturar, a gente precisa primeiro amadurecer para daí a gente começar a construir os resultados. Porque é exatamente isso, fazer as coisas precoces vai dar tudo errado. Não tem como. Tem um ditado que diz, né, que o inteligente, ele aprende com seus erros. O sábio aprende com os erros dos outros, mas o pior tipo de gente é o ignorante, porque ele nunca vai aprender com nada. Então, depois que eu peguei esse ditado, eu gravei no meu coração, porque tipo assim, cara, isso é muito verdade. O inteligente, ele vai aprender quando ele errar. Só que a diferença do inteligente para o sábio é que o sábio ele vai ver o inteligente errando e ele vai dizer assim, eu não preciso fazer a mesma coisa para aprender. Eu já aprendi com o erro dele. Agora o ignorante é aquela pessoa que ele vê todos os dias o sábio e o inteligente aprendendo com os seus erros e com os erros dos outros, mas ele não adota aquele tipo de postura porque ele acha que ele é super resolvido. Então a pessoa ignorante ela não chega em lugar nenhum, porque ela sempre permanece na própria palavra. Então, muito louco. Famoso dono da verdade, né? O cara que não está aberto ao conhecimento. Ah, cara, é fantástico. É o que eu sempre digo, a gente precisa estar sempre de mente aberta para aprender coisas novas, executar da melhor forma. Onde eu errei? Pô, beleza, você acertou? Então beleza, vou aprender contigo. Ter essa troca, ter esse network. É isso que vai fazer tanto eu quanto tu ter resultados. Porque o mundo é injusto, cara. As pessoas são injustas. Elas querem, tipo, pisar no cara para poder crescer. Ao invés de, tipo assim, ó, cara, vamos dizer, eu tenho 10 mil, tu tem 5, vamos se juntar. E a gente tem 15 mil. E a gente consegue desses 15 dobrar, fazer 30 e por aí vai. Mas os caras preferem desmerecer o cara que tem 5 e fazer o dele com os 10. Sim, uma mentalidade medíocre. É uma verdade medíocre. Nossa, fortíssimo. É uma verdade chave também, né? Isso é muito louco. É que na verdade a gente se preocupa muito com o nosso próprio ego, né? Carnegie pega e diz, né, que nós nascemos com um desejo insaciável de autoaprovação. Isso é muito louco, porque o ser humano ele necessita de uma autoaprovação e é por isso que a gente se auto-sabota. Porque nós queremos sempre impressionar quem está à nossa volta em vez de focar naquilo que realmente interessa. E é por isso que eu admiro muito quando hoje pega e diz assim, cara, não tô nem aí se vão me xingar. É porque tu entendeu a identidade que tu carrega e tu não precisa de autoaprovação. Só que a gente vê pessoas hoje que elas se preocupam com o número de seguidores, aí elas querem comprar seguidores para ser bambambam, para inflar o próprio ego. Sendo que aquilo ali é só um número. Não tem resultado. Não tem resultado. O Wallace usa uma frase que eu acho muito top, que é status não é status. Tem muita gente que se move por status, mas não são bem-sucedidos verdadeiramente. E quando eu digo bem-sucedidos, eu não digo só na área financeira. Eu sempre atrelo isso, que ser uma pessoa próspera não é ter riqueza financeira.
prosperidade em si, ela tá linkada com, hoje eu vou usar com vários tipos de coisas. E hoje, para mim, principalmente algo que tu citou, para mim, um homem próspero, primeiramente, ele carrega a presença de Deus. Porque assim ele vai ter calma e paz para fazer as escolhas corretas, e consequentemente ele vai ter êxito em todas as áreas da vida dele. Como eu vou ser um bom marido? Olhando para aquele que se declarou como noivo de uma igreja. Sabe, como eu vou ser um bom pai? Olhando para aquele que obedeceu ao seu pai e foi um bom filho. Sabe, então eu creio que quando nós conseguimos entender isso, a gente começa a se mover da forma correta em todas as áreas da nossa vida. Então isso é muito fantástico isso aí, cara. Eu acho foda porque assim, ó, é aquela coisa, o dinheiro tem que ser consequência. Tem que ser consequência, se ele se torna o melhor amigo nessa questão. Aí é onde eu vou usar a palavra do Thiago Finch, um baita influenciador do TLR. Thiago é bravo demais. Ele diz assim, ó, o dinheiro não traz a felicidade em si, mas ele manda vir buscar. Nesse quesito. Nesse quesito. Porque vai ser o complemento da felicidade que já habita em ti. É onde tu vai usar para fazer tuas obras. Gerar conforto para tua família, abençoar as pessoas e por aí vai. Que dá liberdade. E hoje, por exemplo, teve uma transição de carreira, né? Que a gente citou ali. E hoje também o André tocou num ponto bastante interessante no vídeo que eu assisti, que ele falou assim, pessoas que se movem pela geografia estão sujeitas a não terem sucesso. No sentido ele ter o exemplo que teve uma época que no Rio de Janeiro eles iam abrir aquelas empresas que mexem com petróleo, um negócio assim. E aí, tipo, várias pessoas largaram as suas carreiras profissionais para se especializar nisso e chegou no final das contas, quando chegou a época, eles decidiram não fazer mais lá e mudaram o estado que seria feito. Então, tipo assim, pessoas perderam a sua carreira por se mover pela geografia, por se mover por estatística, por especulações. E hoje, a maior especulação, que eu creio que no tempo de hoje é um fato, sim, a nossa área, o digital em si, está numa crescente absurda. Tem muita demanda, tem muita área. Só que tem pessoas que estão abandonando as suas carreiras para conseguir uma introdução, mas indo pelo meio errado, se movendo só por uma estatística. E que qual conselho tu dá para quem está vendo e quem vai ver esse vídeo, olhar e dizer assim, caramba, velho, não se movam por isso aqui, porque o digital não é um mar de rosas. Muitos espinhos vão ser tidos no meio do caminho, né? Tu passou pelos teus, passa até hoje, assim como eu e todo mundo que atua nesse cenário hoje. Cara, o que eu posso dizer é que assim, ó, tu tem que ter um foco. É onde tu vai precisar ter foco no negócio. As coisas não vêm do dia pra noite como pra tudo nessa vida. Vai precisar se especializar, vai precisar tipo, ver como as coisas estão funcionando. Ou seja, vai precisar de estudo, execução. Tu vai tombar várias vezes, vai errar várias vezes até começar a acertar. E mesmo acertando, tu ainda vai errar. Vai estar sempre em constância. É uma carreira como qualquer outra. É o que eu costumo dizer, já lancei vários TikTok aí, por exemplo. As pessoas hoje olham assim, eu vou lançar curso na internet porque eu quero dar dinheiro. Mas calma aí, o cara nem se interessa direito em fazer isso aí. O que é se interessar? Querer, todo mundo quer ter dinheiro. Mas agora, o que vai te fazer ter dinheiro? É tu ter foco no negócio. É tu fazer a execução bem feita. E para tu chegar nessa execução bem feita, tu precisa de disposição. A disposição não é um negócio que tu vai cobrar. Ela simplesmente vai surgir. Digo por experiência própria. Muitos diziam quando eu chegava numa barbearia antes, tu precisa ter determinação, foco, não sei o que. Eu ficava pensando, eu ia mastigando aquilo pra casa. Eu ia cara, eu tenho tudo isso, mas não com a barbearia. Eu tenho esse sangue no olho, eu tenho esse foco no meu conteúdo, com a internet, não com outras coisas. E é onde as pessoas precisam se descobrir, é onde entra a questão do autoconhecimento. O que a pessoa quer fazer da vida dela. Parece até ser um bagulho meio chato que o cara bate na tecla, mas cara, tu precisa entender isso aí. O que tu vai fazer para que te dê resultado? O que tu gosta de fazer realmente? Eu sou médico, gosto da minha carreira de médico, então tu vai procurar ser o melhor médico. Eu gosto de ser o barbeiro, então tu vai procurar ser o melhor barbeiro da tua região. Eu sou o padeiro, tu vai ser o melhor padeiro. Entendeu? Sim. O cara precisa distinguir aquilo. Nós vamos entrar numa linha agora com um questionamento que você vai dar uma conversa que eu tive com ele não é primo de sangue, mas é muito amigo meu.
E eu considero ele como se fosse na frente, a gente cresceu junto. E nós estávamos conversando, ele falou assim, cara, ele parou o curso que ele estava fazendo, ele estava fazendo curso técnico, ele parou, ele disse que não gostava. Aí eu perguntei para ele, tá cara, mas por que essa insatisfação? E aí ele disse, não, saturei da profissão, não quero mais, trabalhar com bicho não é pra mim, é muito estressante, é uma exploração no mercado. E eu falei, cara, o que tu gosta de fazer? Aí eles citam uma frase que eu achei muito ridícula, que ele disse assim, não, eu gosto de gerenciar. Eu quero mandar, ou seja, tem pessoas que visam muito a parte do gerenciar como se fosse algo fácil, pode ser fácil. Ah não, eu só quero mandar. Então como que a gente fala? Porque tem muita gente que às vezes ela se pega nesse negócio, ela olha para as pessoas, por exemplo, nós, tá? Que atuam no digital. Aparentemente é um trabalho fácil, não tem esforço físico. Só que quantas horas de sono tu perde? Quanto conteúdo tu não tem que consumir por dia para trazer algo novo, para mudar estratégias, mudar coisas que vão dar resultado? Então o que tu diria para essas pessoas que assim como esse cara, eu não vou citar o nome dele porque é antiético, mas que assim como ele pensam que tipo assim, o serviço para ele ser bom ele tem que ser um serviço fácil e leve? Cara, primeiro de tudo, é onde a gente entra essa questão do foco. O cara ser um bom gerenciador, ele primeiro precisa ser um funcionário. Ninguém nasce já chefe, assim, eu sou dono do meu negócio, eu vou mandar em todo mundo. Não funciona dessa forma. Até tu se tornar um cara chefe dentro da tua empresa, tu começou lá de baixo, cara. Ninguém começa lá do lado. O cara precisa entender que ele está entrando num processo para ele chegar no resultado. Ele vai ter que gostar de fazer o processo. Se o cara não quer seguir o processo, sinto muito. Mas vai ter que se virar. Porque a gente tem que primeiro olhar para o nosso processo, visualizar o resultado e saber que a gente está caminhando no processo para chegar naquele resultado. Então isso daí serve para tudo. Claro. E hoje pro cara que olha para ti e diz assim, Giovanni? Felipe. Aí quando a pessoa que olha para ti diz assim, Felipe, tudo bem, eu já sei o que eu quero ser dono de uma empresa que vende carros. Só que hoje o cara não tem nada. Qual é o conselho que você daria para ele? Porque ele vai ter que passar por esse processo. Mas muita gente, eu vejo que tem muitas pessoas capacitadas, pessoas que têm a vocação para exercer, só que elas têm medo de dar o primeiro passo. Então, o que tu falaria para esse tipo de pessoa hoje? Tipo assim, cara, acredita em ti, o que tu falaria para ele? Assim, por onde começar? Porque a gente precisa desse destravar para poder romper, né? A gente precisa do primeiro passo. Nesse caso, quando ele quer ser um dono de uma grande concessionária, o primeiro ponto dele é estudar sobre carro, mas como ele não tem nada ainda, ele precisa de um trabalho. Então ele vai ter que buscar o quê? Experiência em vendas de carro, se especializar no negócio, para dali ele ser um cara estourado no ramo automobil. Essa é a chave. Essa é a chave. Eu queria muito ouvir isso porque a gente vê pessoas aí, como eu já disse, não quero ser repetitivo, mas vendendo sonhos impossíveis, né? E a gente não entende, que nem tu disse. Pro cara, eu peguei esse exemplo fictício só pra gente entender o assunto, mas é que nem tu disse, né? As pessoas, elas idealizam onde elas querem chegar, mas elas não respeitam o processo, né? O caminho. Sendo que o chegar lá não te torna feliz, mas é o processo, o caminho, o aprendizado que vai te fazer ser satisfeito no final. Sabe? Tu olhar pra trás e assim, cara, olha tudo que eu passei. Cara, valeu a pena. Sabe? Porque simplesmente cair de paraquedas não teve graça alguma, né? Não tem. O que eu digo assim, cara, eu amo o que eu faço, no quesito de que quando eu olho os meus resultados hoje, porque aonde eu estava antes, eu não estou falando de nada absurdo, estou falando de coisa de 5 meses atrás, mais ou menos. Eu assim, cara, como é que pode, assim, ó, beleza, eu sabia o que eu estava fazendo, mas eu não esperava que fosse dar esse start tão ligeiro. Às vezes eu me surpreendo. Eu olho assim, ó, mas o resultado está aqui. É tu focar, tu persistir e não soltar isso ali por nada. É tu gostar do processo. Querer agarrar o processo e saber que tu vai chegar. Não se desvirtuar por nada. Isso é o meu que me mostra. E como tu fez, Felipe, para calar as tuas vozes? Por que as tuas vozes? Assim como no meio secular vai existir diversas vozes, nós também temos vozes dentro de nós que muitas vezes
vamos dizer, a gente mesmo se pega, eu pelo menos assim, durante muitas vezes eu me peguei pensando, cara, será que eu estou no caminho? Será que eu devo retroceder? Será que eu devo dar mais esse passo? Então a gente também, nós temos as nossas vozes que gritam, às vezes a voz da razão, às vezes é a voz da emoção, às vezes é a voz do conhecimento que a gente adquiriu lendo um livro ou vendo um vídeo. Então como que tu fez para calar as vozes que tu tinha dentro de ti e se mover por aquilo que tu acreditava de fato? Cara, isso daí eu posso dizer que é um negócio bem complexo, porque tudo começou lá em 2019. Eu queria que algo estourasse na minha vida. Foi onde eu comecei a estudar sobre desenvolvimento social e psicologia. Só que eu não tinha aquele sangue no olho barriga. Através de algumas consultas psicológicas que eu fiz, eu decidi estudar sobre. Eu gostei do negócio. Mas aí, quando eu comecei a estudar, pouca execução, e muitos já diziam que daí eu comecei a fazer, não tem nada uma coisa a ver com a outra, eu comecei a fazer vídeo de vlog pra YouTube, fazer piadinha na rua ali, coisa e tal. E aí muitos diziam, isso daqui não é futuro, isso daqui não dá certo, mas na época era que estava em alta. E eu acabei insistindo um pouco, mas aí através de não ter resultado literalmente, fui na ideia dos outros. Fui na ideia dos outros e comecei a me remoer. Por que me remoer? Eu olhava assim, cara, agora eu tenho que seguir uma vida de responsabilidade. Foi lá quando eu comecei a me juntar com o Gurão, eu tive vida de casado. Mas, cara, eu tô aqui, mas minha cabeça não tá aqui. Minha mente está me levando para outro lugar. Que é aquele desejo já de querer crescer, de querer fazer algo diferente. E foi aonde eu comecei e nem senti, cara. Eu só pegava livro, começava a estudar, abria vídeo na internet, assistia várias aulas, simplesmente por livre e espontânea vontade. Ah, vou abrir um vídeo aqui pra ver. Quem que eu ia assistir? Elias Manan. Um cara que é o cara foda da copyright. Quem que eu ia assistir? Assistir um vídeo do Thiago Fonseca. Assisti esses caras. Pegava muito conteúdo deles. E foi aonde eu comecei a me especializar mais na área de relacionamento. Porque daí eu comecei a ver o que eu estava passando dentro do meu relacionamento e comecei a estudar sobre como eu podia resolver aquela situação. E foi onde eu entendi que não bastava só eu, mas a outra pessoa também tinha que estar disposta. E através disso foi aonde eu comecei a quebrar os inimigos internos e externos. Que daí eu comecei a enxergar, cara, eu mereço ter uma vida abundante. Eu nasci para crescer, eu nasci para ser grande. Eu comecei a brigar comigo internamente. E foi aonde, através desses vários trabalhos psicológicos, que foi onde eu consegui quebrar. Hoje, pode vir qualquer um falar alguma coisa, é um absurdo. Se o cara tentar vir, é mais fácil. Eu não gosto de bater boca, mas eu simplesmente falo, cara, segue o teu caminho, eu sigo o meu. Fica com a tua razão, fica com a tua ideia e eu tô aqui e não vou discutir contigo. É assim que eu faço, cara. Eu prefiro olhar pro que eu tô fazendo chegar nos meus resultados do que querer discutir alguma coisa e só perder energia aí dentro. Sim. Top, muito fera. Curti muito essa linha aí, porque isso é algo que a gente disse bem complexo. E tem pessoas que demoram anos da sua vida para conseguir destravar essa área, porque lutam contra suas próprias vozes também. E agora um outro ponto que eu queria trocar, que eu acho bastante viável também a gente conversar sobre isso, é que tem pessoas que por ouvirem palavras de outras pessoas elas se travam. Porque a gente sabe que toda palavra ela tem poder, tanto que tem pessoas que são extremamente feridas por palavras que ouviram, de palavras de travamento de não vai ser ninguém. Tem pessoas, eu cresci ouvindo muitas coisas que de familiares, de amigos, que tipo assim, eu sabia que não era condizente com aquilo que eu idealizava dentro de mim. E eu, foi com volta dos 14 anos que eu fui me desprender de fato disso. Sabe, quando eu tive um momento assim onde eu entendi que eu precisava abrir mão desses sentimentos e parar de me vitimizar e começar, porque eu entendo que, e isso é uma virada de chave na minha vida muito grande, que existe diferença entre você ser uma vítima e você ser um vitimista. A vítima, ela sofre um preconceito, agora o vitimista ele usa disso como uma muleta para ser o coitadinho na roda. Então eu tive que deixar de ser um vitimista e entender que eu fui vítima de um preconceito, eu fui vítima de uma palavra de ódio. Então, só que tem pessoas que não querem se desprender disso.
E eu acredito que todos nós passamos por um momento, nós ouvimos coisas que nos confrontam. Então agora, trazendo uma pegada até um pouco mais coach, mas o que tu diria disso também, de pessoas que hoje estão travadas porque ouviram uma palavra de ódio, e pessoas que às vezes usam desse preconceito ou dessa palavra que foi proferida contra elas de muleta para não conseguir chegar a lugares mais longínquos. O que tu diria para esse tipo de pessoa? Alguém que como tu já passou por tanta coisa. A questão é, tu vive para agradar os outros ou a ti mesmo? Quando tu para analisar aquilo que tu idealiza dentro de ti, tu sabe que tá ali gritando, cara. Tu segue isso que tá aqui dentro, todo mundo. Agora tu precisa se desprender das razões externas. Porque isso aí não vai fazer de nada. Precisa seguir aquilo que vai fazer sentido para ti para que tu chegue no resultado. Consequentemente, tu dando o primeiro passo, é onde tu vai começar a andar com pessoas que também vão andar mais ou menos na mesma direção que tu, que vai te servir de espelho, onde tua vida começa a decorar. Tem várias histórias que dão exemplos disso, né? Tanto aquela do elefante que amarraram o pé dele no topo quando ele era filhote, depois crescer e cortar a corda e ele não se movia, porque ele acreditava que era. Eu acredito que esse efeito acontece dentro da nossa cabeça muitas vezes. Tem pessoas que elas se consideram, e aí entra o vitimismo, né? Como eu disse, existe diferença entre nós sermos vítimas e vitimistas, né? A vítima ela sofre algo, mas ela supera e dá cara a tapa e vai e faz. O vitimista é a pessoa que fica presa nisso. Então eu creio que isso é algo que acontece muito hoje. E aí a gente vai levar para um outro fator que é como tu fez para lidar com as críticas sociais, das redes sociais principalmente, porque nós que entramos nesse mercado, que a gente disse, no momento que tu teve que entender que tu teve que dar cara a tapa, tu estava sujeito a isso. Então como tu fez para lidar com essas críticas, como tu fez para dar uma volta, porque tu precisaria continuar publicando os teus conteúdos. Sim. Então como foi isso para ti assim, como tu fez? Cara, no começo, quando eu comecei a jogar anúncio, comecei a fazer divulgação e tal, vinha sempre uns Enzos da vida querer matutar. Eu me deixava levar por aqui. Até eu entender que quem é esse cara que está querendo me criticar? Esse cara acha que é? Essa pessoa acha que é? Ela está presente no meu dia a dia? Me conhece? Já me conhece literalmente para ter alguma razão? Não, só está aqui para querer me desvirtuar. Então eu não posso me deixar levar por isso. Eu preciso seguir para mim ter meu resultado. E foi aonde mesmo os caras que foram lá mandando mensagem, depois e tal, eu fingi que nem olhar. Olhava assim, ó, cara, isso daqui não vai fazer sentido com o que eu estou postando. Não vou perder minha energia com isso. Ignora. Às vezes, a pessoa que é mais descontrolada é normal já querer bater boca, às vezes como eu também fui muitas vezes. Mas eu entendi que, cara, tu não tem controle sobre as outras pessoas, tu tem controle sobre tu mesmo, sobre as tuas ações, sobre os seus pensamentos. Quando eu entendi isso, foi onde eu parei de me importar com a visão dos outros. Hoje eu agrego aquilo que realmente faz sentido para mim. Se vier alguém me dar uma ideia que eu vejo que é algo que realmente eu estou fazendo errado, que eu posso melhorar com o meu negócio, eu absorvo. Agora se eu vejo que é um cara que só está querendo desvirtuar, isso aqui está me distância. Me absorvo, deixo lá no cantinho dele com as críticas dele. Assim que eu faço para separar as coisas. Muito legal. Mas é onde eu digo, precisa de muito trabalho psicológico para tu não absorver as energias ruins. Até hoje, cara, se eu chego num ambiente que a energia é pesada, eu fico me coçando para ir embora. Fico me coçando para ir embora porque eu não me sinto confortável. Eu gosto de estar em ambientes que estejam na mesma energia que eu. Eu aprendi a ser um cara pra cima. Aprendi a ser um cara otimista. Posso dizer que depois de muitos tombos, muitas coisas que aconteceram, eu pude enxergar que a vida é tu olhar ela da melhor forma possível e ser a melhor versão de si. Que a gente nunca sabe qual vai ser o dia de amanhã. Então viver intensamente e achar. Fazer aquilo que está no teu alcance todo dia para te fazer uma melhor versão. Alcançar os resultados
tua família, teus amigos. Liga pra tua mãe agora, ali, troca uma ideia com ela, liga pro teu pai, troca uma ideia com ele. Aquele amigo que tu não vê faz tempo, marca um negócio com ele. É isso, cara. A felicidade já dita aí. Tu tem esse laço fortalecido, tu tá aumentando a tua energia de positividade, onde tá melhorando teu inconsciente, fortalecendo teu inconsciente. Assim como o exercício físico também ajuda. E é onde tu vai começar a não dar mais importância para esses eixos da vida que vem querer te desvirtuar do caminho. Sim, top. E qual é o tipo de pergunta que tu mais recebe, assim, quando tu abre as tuas caixas de perguntas ali? Normalmente eu vejo que é pessoas mal resolvidas ainda com traumas de relacionamento, traumas ainda de pessoas mal resolvidas com seus próprios pais e até mesmo na área profissional. Muitos ainda têm o medo de dar o start, de dar o primeiro passo. Eu fico se vitimizando, onde a gente trabalha muito sobre essa questão para mostrar que existe uma saída. Inclusive agora na consultoria que eu estou lançando, já está disponível, inclusive a galera pode até acessar o link, está aberto, é onde eu entro a fundo. Por enquanto agora o preço está em conta. Daqui a pouco o preço já sobe porque eu não consigo segurar por muito tempo. Que é onde a gente entrega valor e não preço. E agora eu estava conversando com um cara que é empresário, onde ele faz envelopamento, ele trabalha com identidade visual, as coisas assim, sabe? Ele é muito fera, inclusive indico ele, eu peguei toda essa coisa no Instagram dele. E eu ficava conversando com ele e disse assim, Richard, põe uma coisa na tua cabeça. Porque eu acredito que todos nós que trabalhamos com isso, nós lidamos com aquele negócio assim, como precificar o nosso trabalho, como colocar preço. E ele pegou e disse assim, Richard, entende uma coisa, quando eu comecei a minha empresa eu precisei entender isso. R$1 sai caro quando o trabalho é mal feito. R$1 sai caro quando tu não atende expectativas do cliente. Agora, quando o cara pode pagar R$15 mil na mentoria contigo, se tu atender as necessidades deles, ele volta lá e indica mais pessoas. Então entenda isso, R$1 sai caro quando o trabalho é bem feito. E eu acredito que isso é uma grande virada de chave, né? As pessoas dizem, mas está caro. Como assim está caro? Eu não estou te entregando um produto de X valor, estou te entregando uma solução, estou te entregando uma estratégia, estou te entregando uma ferramenta. Um valor que vai agregar na tua vida, um negócio que vai mudar a tua vida. Tu prefere pagar uma, ou se for preciso duas, únicas vezes que vai mudar a tua vida, para tu passar a ser bem contigo mesmo e realizar as coisas para tua vida, eu prefiro que você reconheça, sempre patinando no seu lugar. Essa é a questão. A gente procura muito entregar o valor. E o preço, consequentemente, está meio ligado. A gente entende como está o nosso mundo hoje a respeito do financeiro. Deve ser a gente ainda é justo para ficar de uma maneira justa. Tanto com a gente, que a gente sabe o que a gente está entregando, como também com o público para poder ajudar. Legal. E conversa, é muito bom ter contato com pessoas que têm esse êxito, porque a gente vê que ainda existe pessoas que estão ainda, que têm valores, que têm um entendimento, porque, cara, o que eu mais vejo, tá? E eu vou usar uma frase do próprio pastor de Santo Las Boas, é pessoas que são o eco da voz de alguém. Sabe, isso é muito forte. E eu sempre digo, para de ser o eco da voz de alguém. Sabe, quando tu for parar na frente de uma câmera, seja tu mesmo. Sabe, tem um cara, Guilherme Paiva, ele, inclusive no Instagram dele hoje ele tem 135 mil seguidores. Ele é muito meu amigo e eu conheci ele desde antes de ter 2 mil seguidores no Instagram. E aí um dia eu fui gravar um vídeo, eu lembro que eu mudei a minha forma de falar, quis parecer algo mais formal, algo que não era eu, e ele olhou pra mim e falou assim, Gui, seja tu mesmo. As pessoas que te conhecem, elas vão te indicar por quem tu é e não por aquilo que tu quer ser. Porque a gente idealiza um padrão e a gente tenta se portar para ser isso, mas na verdade as pessoas elas querem algo único. Então, se tem um conselho que eu quero dar para as pessoas que buscam entrar no digital ou em qualquer outro setor que tu precisa aparecer é seja você mesmo. Porque as pessoas não querem comprar o segundo o Thiago Fish da Shopee. Eles querem comprar o Felipe. Eles querem comprar o bicho, eles querem comprar a solução e aquilo que o Felipe tem para agregar na vida deles, sabe? Então eu creio que isso é uma grande prática que nós precisamos ter, seja você mesmo, em frente às câmeras, né? Ter a tua própria identidade, criar a tua própria marca. Então,
Ah, tá louco. 2 horas de podcast, não foi bom. Não, foi bom pra Eu tava aqui caramba, cara. prospectando os clientes, por isso que eu saí, tava. Espera também. Foi legal. Se hoje eu tenho muitos anos da minha vida, eu criei um certo amadurecimento conversando com pessoas que nem você, que nem o Wallace, porque são pessoas que têm uma visão diferente, mas que tem tanto sucesso quanto. Sabe? Eu acho que às vezes a gente busca referências longínquas e às vezes tem pessoas que estão do nosso lado e tem tanto sucesso e a gente não consegue filtrar isso, sabe? Cara, eu sempre digo assim, ó, uma coisa que é interessante, o conhecimento, cara, ele é a chave pra tudo. Porque vamos dizer, se eu te entregar agora R$1 milhão na tua conta, e tu não tem o conhecimento, teoricamente o que tu vai fazer? Tu vai gastar tudo. Vai gastar tudo. Agora, se tu absorve o conhecimento para depois tu receber esse R$1 milhão, vai fazer esse 1 milhão vira 10. Desses 10 vira 20 e por aí vai. E por aí vai. O conhecimento é a chave. Para primeiro de tudo precisa saber o que ele vai fazer. Tá, pra Isso, cá. cara. Vale, Se sentar, gente. Esse Felipe, que eu sabe, Felipe. Ah, Vou ver. Ficou quanto tempo comigo lá, mano? Hã? 5 meses. Foi isso, né? Mais ou menos isso, cara. Mais ou menos isso. Ah, esse Felipe é diferente, pô. Não, foi uma mudança rápida, né? Onde eu sempre digo, cara, pra encerrar esse negócio aqui, é questão de escolhas. Escolhas, A vida é questão de escolhas. Tá. Por exemplo, assim, ó, tu lança um curso que vai me ensinar a fazer dinheiro. Esse curso custa R$100. Aí eu digo assim, pô, mas tá caro. Mas chega no final de semana, eu tiro esses R$100 e vou beber com os carinha na balada. É. Escolhe o seu cara, né? É aí que tá a coisa. A galera confunde muito isso, cara. A gente não pode simplesmente pegar e julgar alguma coisa que a gente não conhece, né? A gente precisa trabalhar com ele nós mesmos e a gente ver o que vai fazer sentido. E investir é a melhor forma. Vai fazer a gente prosperar. É verdade. Muito cara. Nosso irmão, Foi um prazer, Felipe. Agradeço vocês aí, cara. Espero por ter mais momentos assim, cara. Vai ter sim, cara. Isso daqui é a pontinha do iceberg, é a coisa, hein? Muita coisa ainda que a gente está trabalhando, tanto eu quanto a nossa equipe lá. E a ideia é, cara, uma coisa pra eu ter comigo, eu sou um que. Eu não falo dos externos, mas para as pessoas que tipo andam comigo eu sempre falo. Eu não quero só me abençoar. Mas sabe aquele carinha que junta a latinha lá, que tá lá, por algum acidente, ele perdeu emprego ou alguma coisa, ou a aposentadoria já não dá, alguma coisa, vou chegar nele, cara, quero ser dessa vida, eu trabalho com ele. Quero abençoar essas pessoas. Profetindo, deixa eu alcançar. Amém. Só vai alcançar mesmo. É muito isso, que a gente se preocupa com o próximo, né? Não só consigo mesmo. Sucesso. Vai longe daqui, meu Deus. Vou ter certeza. Deixei aqui também, cara. Vamos fazer um negócio com esse aqui. Agradeço a oportunidade. É um prazer, Felipe. Vamos, cara. Vamos junto. Felipe, Vambora. vamos juntar, meu irmão. Para a evolução. Vamos trocar uma ideia, vamos pra cima. Bora marcar uma livezinha. Vamos fazer. Vamos divulgar. Vem aí agora.